Você conhece o termo desemparedamento? Déficit de natureza? E se eu te contar que existe um remédio que é capaz de reduzir ansiedade, depressão, melhorar o nosso sono, acalmar os nossos batimentos cardíacos? E se eu te contar que esse remédio já existe faz tempo e ele se chama natureza? Simples assim, né? Você ofereceria esse remédio para sua criança? E o que esses termos têm a ver então com a educação e principalmente a educação infantil, né? Que é o nosso tema aqui. Esses termos, né? Eles já vinham rodando por aí, mas eles entraram muito agora na moda, principalmente com a pandemia. Então, para começar, o que seria esse desemparedamento? Vamos pensar primeiro no termo, né? Emparedamento. É o que a gente já vem fazendo aí há muitos anos. É colocando as crianças entre quatro paredes para aprender, né? Ou seja, uma sala de aula. Então, a gente considerar que aquela sala é o espaço mais apropriado para que a criança possa aprender, né? Mas esse movimento, né, o desemparedamento, ele vem alinhado aí com muitas abordagens de ensino, né, como por exemplo abordagem Pickler, Reggio Emilia, construtivista, né, mais alternativas de ensino, em que o corpo da criança é considerado como a prioridade e que ela pode aprender, né, não só aqui no cognitivo, mas ela aprende como o corpo todo, né, que é muito do que a BNCC traz para nós também, né, com os campos de experiência. Então, ela pode aprender em qualquer lugar. Ela pode aprender em cima de uma árvore, ela pode aprender no pátio da escola, ela pode aprender em qualquer lugar. Ela não precisa estar em quatro paredes para aprender. Então, seria esse primeiro termo, né? A gente tirar as crianças, desenclausurar um pouquinho essa educação, né? O segundo termo, déficit de natureza, desde o advento aí da Revolução Industrial, né? Que a sociedade contemporânea deixou de ser uma sociedade rural e passou a ser uma sociedade majoritariamente urbana, que a gente vem perdendo gradativamente espaços verdes nas nossas cidades, né? E o que as nossas crianças vêm perdendo com isso? Não é só o ar puro. A gente vem perdendo sim o ar puro, mas a gente vem perdendo também espaços livres para brincar. A gente vem perdendo essas experiências com a terra, com a natureza, com o livre brincar, com pôr o pé no chão, subir numa árvore. Será que o seu filho, o seu aluno já teve a experiência de subir numa árvore como você teve? Como que é a infância dele e como que foi a sua infância? Então esse déficit de natureza, ele traz doenças para as crianças, né? Lembra que eu comecei falando aqui desse remédio que reduz ansiedade, reduz depressão? É isso. A gente pode até fazer essa analogia aí de quantos distúrbios infantis estão surgindo aí, muito também porque essas crianças estão agitadas, elas estão presas em casa, elas não têm acesso a essa terra, nadar no rio, elas ficam em casa presas na tecnologia. A gente tem visto aí muitos empresários do Vale do Silício, né, lá nos Estados Unidos, eles matriculam as crianças dele em escolas Waldorf, eles vão ter acesso à tecnologia só quando eles têm lá 7 anos de idade, e olhe lá, esses grandes empresários do Vale do Silício são assim. Então, assim, até que ponto também essa tecnologia está sendo benéfica ou não? E até que ponto ficar sem esse contato direto com a natureza está sendo bom para as nossas crianças? Uma terceira coisa que eu queria colocar aqui para vocês são indicações de como que a gente pode fazer para tornar então essa natureza, pelo menos um pouquinho mais próxima das nossas crianças, no nosso cotidiano enquanto educadoras, né? Se em casa elas não têm acesso a isso, como que a gente propicia isso aqui para elas na nossa instituição escolar? Vamos parar um pouquinho para pensar, como que é o pátio aí da escola de vocês? Tem espaço verde? Não? Bom, mas tem como torná-lo um pouquinho mais verde? Tem um espaço para se construir uma horta junto com as crianças, vasinhos de plantas que eles podem trazer de casa, colocar nas janelas. Como que é? Dá para ser feito? Não dá para ser feito? Tem algumas atividades que você, enquanto professora,
realiza em sala de aula, mas que poderiam ser muito, né, tranquilamente realizadas do lado de fora, no pátio. Pelo menos ali, né, para eles ficarem olhando o céu, um colorido, uma massinha, alguma coisa, né? Por que não? Por que não levar essas crianças, desemparedar um pouco essas crianças? Como que é o horário de lanche, de recreio aí na escola? É um horário reduzido? É um horário longo? Como são as interações das crianças? Elas ficam livres? Elas podem brincar? Elas têm acesso a algum tipo de brinquedo? Os brinquedos da sua escola, eles são muito de plástico? Eles são mais de madeira? Como são essas texturas aí para as crianças? A gente tem que parar para refletir sobre isso também. Quanto tempo a gente fica em contato com plástico, né, e não com coisas naturais? Vamos tentar propor também, né? Vocês sabiam que dá para fazer tinta com, com terra, com legumes, com temperos naturais? Então a gente tem que começar a repensar um pouquinho as nossas práticas para que a natureza ela não seja algo externo a nós. Nós somos natureza, né? Tem até um documentário aqui que eu quero deixar para vocês. Ele chama O Começo da Vida 2, está disponível no Netflix. E muitas dessas reflexões que eu estou trazendo aqui para vocês, elas se aprofundam muito nesse documentário. É riquíssimo, indico muito para vocês, sabe? E nesse documentário, eles até falam assim de como que a natureza acabou se afastando da gente, afastando das crianças, e que para muitas a natureza é um desenhozinho que está ali na blusa delas. Você fala assim, desenha a natureza. Aí ela olha para a blusa, o desenho ali um sol com uma graminha, uma flor. E a natureza não pode ser isso. A natureza, a gente é a natureza. O ar que a gente respira é tudo, nossas células, moléculas, é tudo. Então, assim, o corona trouxe isso de novo pra gente muito forte, né? E nós, enquanto educadoras, a gente tem que estar muito atenta e trabalhar isso com as nossas crianças, né? Não só aqui na fala, mas na prática e no nosso dia a dia. Até a próxima, pessoal. Um abraço.